Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje no dia 1º de outubro, na quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é de Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Meu irmão, minha irmã, o relato do envio dos 72 discípulos por Jesus tem alguns pontos que valem a pena ser destacados. O ponto de partida está no fato de que o reino vem, está próximo. Não é a missão que está na origem do reino. Pelo contrário, é o reino que suscita missionários, que o anunciam e o preparam. Para além de todas as hesitações dos seres humanos, está a certeza de que Deus salva, isto é, de que o reino está perto. Considerado em si mesmo, o reino vem como paz. Por isso os missionários têm que invocar a paz de Deus sobre as casas e cidades para onde eles vão. Recorde-se que, segundo a Bíblia, essa paz não consiste na ausência de guerra, mas na irrupção e na presença dos bens messiânicos, entre os quais se inclui fundamentalmente a abertura a Deus e a justiça entre as pessoas, entre os seres humanos. A palavra de Jesus assegura ao missionário a possibilidade de sua mensagem ser ouvida. Todo o texto deixa entrever que existem famílias, cidades que recebem o chamamento para o reino. Nesta situação se alude à necessidade da partilha dos bens. O mensageiro inteiramente dedicado à tarefa do reino oferece a palavra gratuitamente àqueles que o escutam. Oferecem generosamente e eles oferecem generosamente o seu lar e o alimento. Cada um dá o que tem e todos partilham fraternalmente os seus bens. No fundo de toda a mensagem de Jesus se alude finalmente à possibilidade de um confronto. Nesse caso, a situação de cada uma das partes é diferente. Os discípulos se encontram como ovelhas nas mãos dos lobos. Carecem da possibilidade de se defender e não têm outra solução que não seja o caminho de Jesus, que os leva, às vezes, à morte. Os perseguidores, por sua parte, correm o risco de fracasso definitivo e eterno na condenação e na perdição. No entanto, a ninguém é permitido antecipar a condenação. O discípulo missionário arde com a mesma paixão e com o mesmo amor de Jesus, que quer que todos se salvem e que os pecadores se convertam.
Rezemos para que nunca falte na igreja missionários que tenham o mesmo ardor e o mesmo fogo de Jesus. Rezemos para que sejamos nós missionários ardorosos do Evangelho.